Sempre que, em um dia, há aula de matemática e de física, mas não há aula de português, Anita leva sua calculadora de casa para a escola. Se hoje Anita não levou a sua calculadora de casa para a escola, então, certamente hoje... Essa questão aí é muito bonita, viu? Maravilhosa. Então, que tipo de frase eu tenho aqui? É um se então. Primeira coisa, né? É um sempre que, tal. Aqui estaria o então, né? Aqui estaria o então. E ele fala que isso é uma verdade. Muito bem. Então, vamos na tabela da verdade do se então. Como que é a tabela da verdade de um se então? Isso a gente tem que saber, certo? Então, ó, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. Um falso com um verdadeiro é verdadeiro. E um falso com um falso é verdadeiro também. Então, o que ele está falando aqui? O que ele quer saber? Se hoje a Anita não levou a sua calculadora, então, certamente... Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que... Ele está dizendo que a segunda parte da frase é falsa. E ele quer saber o certamente, ele quer saber que a resposta seja verdadeira. Então, vamos procurar aqui na tabela, né? Qual que é a segunda parte? É a segunda coluna. Ele está dizendo que não levou. Então, falso. Mas a resposta tem que ser verdadeira. Então, nessas 4 linhas, aonde que está a linha cuja segunda parte seja falsa, que é que ele não levou a calculadora, e que a resposta, porque ele quer saber o certamente, seja verdadeira. Procurando aqui nessas 4 linhas, qual que a segunda é falsa e a resposta é verdadeira? Essa daqui, certo? Linha 4. Então, na linha 4, essa primeira parte tem que ser falso. Qual que é a primeira parte da frase? A aula de português, a aula de matemática e tem aula também de física e, né, mas, né, e não tem aula de português. Não português. Isso aqui que está escrito é essa primeira coluna aqui. Só que eu já sei que eu tenho que falsear ela. Porque é um se então, eu quero... Ele já me falou que a segunda é falsa, porque a segunda é a da calculadora, né? E ele quer uma resposta verdadeira. Então, eu preciso mexer na linha 4, falsear a primeira parte. Como é que eu faço uma negação de um e? Né? Qual que é a negação de um e? Não é você negar a primeira, colocar o ou e negar a segunda? Tem que saber isso, né? Se eu tenho aqui, ó, P e Q, qual que é a negação de um P e Q? Isso é uma decorebinha. É não P ou não Q. Então, você vai falseando e vai invertendo o sinal, né? O conectivo. Então, olha, como é que eu falseio isso aqui? Simples. A aula de matemática? Não a aula de matemática. Estou falseando um E. Fazendo isso, ó. Troco o E pelo ou. Ou tem aula de física.
Não tem aula de física. Como que ele fala aqui? Não tem aula. Não tem aula de física. Pronto. Tem um outro, é tripla, né? Tem um outro E. E não há aula de português. Desculpa. Não há aula, tem que falsear, né? Ou a aula de Portuga. Então, é tudo com ou, sendo que de matemática não há aula, de física também não, tudo com ou, e a aula de português. Então, qual que é a resposta? Ó, não houve de matemática, falseou, ou não houve de português, ou não houve de física, ou houve aula de português. Então é só saber a tabela da verdade, interpretar o texto, saber que isso daqui é um C, então, em primeiro lugar. Saber que ele está querendo jogar a segunda parte negativa, falsear a segunda parte, e não levou a calculadora, esse F aqui. E ele quer saber a verdade. Então ele quer saber a resposta como verdade. Aí eu descobri pela tabela da verdade que eu tenho que falsear a primeira parte. A primeira parte tinha 3 orações separadas com E. Para falsear uma frase com E, tem que negativar ela inteira colocando ou. Então ficou assim, desse jeito. No original, tem aula de matemática? Não tem aula de matemática. E de física ou não de física. E não há aula de português, houve aula de português. Então pode marcar B de bravo. Questão bonita, viu?